Bom dia a todos, a paz do Senhor. Gostaria de fazer hoje um estudo bíblico sobre Mateus, capítulo de número 5, versículo 6 ao 16. Queridos irmãos, o texto sagrado é longo e extenso, mas iremos ficar por enquanto até aqui. E a referência bibliográfica que temos para hoje é o comentário bíblico de Bacon. No capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz que é bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Um dos primeiros sinais nós sabemos da vida de um bebê normal é a fome. Assim compreendemos que aquele que verdadeiramente nasceu de novo sentirá fome e sede de justiça, o que nas Escrituras frequentemente significa salvação. Salvação é isso, é você ter fome, ter sede por justiça, é querer as benevolências de Deus a cada dia para o seu viver, conforme está em Isaías, capítulo 51, versículo 6. Para estes é dada a promessa, eles serão fartos. A palavra grega, eu não sei pronunciar bem, mas deve ser churtos, que é geralmente traduzida como relva no Novo Testamento. O quadro é o do gado que se alimenta até estar satisfeito. Então, o quadro é o de um gado que se alimenta até estar satisfeito. O verbo também é traduzido como satisfeito. Isso se encaixa muito bem aqui. Fichte observa a plenitude, é a resposta de Deus para o vazio coração do homem. A Bíblia também fala sobre os misericordiosos e diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Por isso, queridos, aqueles que recebem a misericórdia de Deus devem demonstrar misericórdia aos seus companheiros. A parábola do bom samaritano vai mostrar que nós temos que perdoar os outros. E mostra o quanto é triste alguém que não perdoa ao seu semelhante. Em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, vemos isso. Vemos uma resposta excelente em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37, de alguém necessitado. A misericórdia tem sido definida como a bondade em ação. Brummel e Tape sugerem que as beatitudes aparentemente representam um poema aramaico original em 2 estrofes de 4 versos cada. As 4 primeiras beatitudes descreve primeiro um despertar do seu estado de inadequação. Segundo, a determinação de se converter a Deus com arrependimento. Terceiro, a adoção de uma atitude constante de confiança somente em Deus.
e, finalmente, o profundo desejo de adquirir a justiça completa que constitui a salvação para o homem. Fichte defende que a primeira estrofe descreve o nascimento do cristão e que a segunda estrofe descreve a sua vida como cristão. A Bíblia também fala sobre os limpos de coração. Está no capítulo 5, versículo 8. Sobre esta condição, Wendell diz: aqui está um traço de caráter, só o Espírito de Deus pode produzir, isto é, a santificação. Então, o único que produz a santificação na vida do ser humano é o Espírito Santo, mas precisa o homem depender do Espírito Santo com as suas atitudes em oração, lendo a palavra e obedecendo o querer de Deus. Coração puro é um coração que não tem em si nada que seja contrário ao amor de Deus. Jesus declarou que somente os limpos de coração verão a Deus. Isto refere-se à vida aqui, bem como à vida futura. O pecado é como poeira nos olhos. Ele obscurece a visão e distorce a vista. Só podemos entrar em plena comunhão com o Senhor quando os nossos corações estiverem limpos de todo pecado, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. A pureza de coração é a finalidade e a soma das beatitudes anteriores. A possibilidade de tal retidão interior está claramente implícita, mas também está aparente tanto nas Escrituras quanto na experiência universal de que ninguém é puro por natureza. Está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a referência. Os corações só podem ser puros se forem purificados. Nem mesmo a cultura humana poderá purgar as profundezas da corrupção. Deve necessariamente haver uma obra da graça divina. O coração deve ser purificado de seu orgulho, conforme Provérbios 16, versículo 5. Senão, em vez de ser pobre de espírito, ele será arrogante e autossuficiente. Em vez de estar arrependido, alguém que chora verdadeiramente, ele será autocomplacente. Em vez de ser manso, o homem será obstinado e impetuoso. O coração também deve ser purificado do duplo ânimo. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Do egoísmo e da contenda. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 14. E da incredulidade. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Os pacificadores, quem são eles? Pacificador é aquele que tem paz e transmite a paz. Não podemos apenas demonstrar que somos cristãos. Temos que, através das nossas atitudes, termos atitudes de paz para que todos os homens vejam e reconheçam que Cristo é
na nossa vida. Tiago diz em sua epístola que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Esta é a ordem aqui. Somente os puros de coração que foram limpos da natureza carnal a causa de toda a luta anterior, pode ter a paz de Deus plenamente em sua alma. Podem ter a paz de Deus plenamente em suas almas. Um coração dividido é um coração perturbado. Somente a paz de Cristo é que nos controla e pode nos tornar pacificadores. Ninguém gosta de um provocador, mas o desafio para o cristão é: será que sou um pacificador? Na comunidade, na igreja, em casa, como é que anda o meu comportamento? Como um pacificador ou como uma pessoa que vive como um provocador? De contenda, de males, de maledicências. Este último local é o teste mais difícil de todos. Filhos de Deus, o impressionante é quando as pessoas promovem a paz, amados, elas são chamadas filhos de Deus, porque agem como Deus. Um pensamento oriental, filho de, significa de natureza de, ou ter a natureza de. Então, filho de alguém significa ter a natureza desse alguém. Os que sofrem perseguição. Está no capítulo 5, versículo 10 ao 12. Alguns estudiosos classificam as beatitudes em número de 9, outros contam 8, considerando o versículo 11 como extensão adicional do versículo 10. Seguimos este último método. Não deve falhar em observar que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus são bem-aventurados. Alguns que se fizeram mártires a si mesmo alegam estar sendo perseguidos por causa da justiça, quando na verdade estão sofrendo por causa de sua própria ignorância. Quando criticados por agirem ou falarem de modo insensato, eles citam essa beatitude, mas isso é falsificar a palavra de Deus, conforme vemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Quando perseguido, o cristão deve exultar e alegrar-se. Jesus cita os exemplos dos profetas que foram perseguidos no tempo do Antigo Testamento, mas na verdade ele mesmo é o exemplo supremo daquilo que é descrito no versículo 11. Alguém já disse que as beatitudes são uma autobiografia de Cristo. As virtudes que Jesus exulta no Sermão do Monte são quase que exatamente o oposto daquelas admiradas pelos gregos e romanos em seus dias. Ele disse: bem-aventurados
Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os que choram, os mansos, os misericordiosos e aqueles que têm fome e sede de justiça. Essas características também são contrárias ao espírito deste século. Blumen e Tape se expressam assim. Parece então que o nosso Senhor está esboçando uma personalidade salva, que é forçada a viver em um mundo perdido. A justiça cercada pela iniquidade, com as consequentes tensões assim criadas. Um dos melhores resumos das 8 beatitudes é o apresentado por Fites. Ele diz: elas se dividem naturalmente em 4 partes separadas. As 3 nos mostram que um homem se convertendo dos seus pecados a Deus, e a 4ª nos mostra Deus se voltando para o pecado e revestindo com a justiça de Cristo. As 3 seguintes nos mostram o Filho recém-nascido de Deus, operando as obras de justiça entre os homens. E a beatitude final mostra como os homens reagem. Há primeiro 3 graças de uma alma contrita, seguidas pela resposta de Deus em misericórdia, em justiça e em paz. Então segue-se 3 graças de uma ótima comissionada, seguida pela resposta de um mundo em perseguição e reprovação. Nós sabemos que o sal ele serve para conservar. Antes da vinda das caixas de gelo. Vai deixar alguma coisa? Eita. Bom, vou lanchar alguma coisa. Laranja, abacaxi e mamão. E banana. Gravando. Eita. Já termina, eu falo com a senhora. Rapidinho. Vai. 10 minutos. Vai. O sal conserva. Antes da venda das caixas de gelos e dos modernos refrigeradores, o sal era um dos principais meios de conservar os alimentos. Quando peixes eram transportados no lombo de burros por 160 quilômetros de Cafarnaum até Jerusalém, eles tinham que ser abundantemente salgados. Assim, o seguidor de Cristo deve agir como um conservante no mundo. Isto é, deve conservar os princípios de Cristo, obedecendo à lei de Deus e fazendo a diferença. Não se pode deixar de imaginar o que aconteceria com a sociedade moderna,
com toda a sua podridão moral, se não fosse a presença da igreja cristã. O cristão como luz. Jesus declarou certa vez: eu sou a luz do mundo. Está em João capítulo 8, versículo 12. Aqui ele diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Assim como a luz reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, a igreja deve refletir os raios do sol da justiça, conforme podemos ver em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Em um mundo escurecido pelo pecado, os cristãos são como uma cidade edificada sobre um monte, uma imagem comum na Palestina. Goste ou não, eles estão expostos perante o mundo o tempo todo. Não se pode mais escapar de sua influência, assim como ninguém é capaz de fugir de sua própria sombra. O termo candeia deve ser entendido como lâmpada. Alqueire deve ser entendido como medida de cereal ou cuba de farinha. Velador deve ser entendido como castiçal. Não se usavam velas nos dias de Jesus, mas pequenas lâmpadas de barro, do tamanho aproximado da palma da mão de um homem. Muitas lâmpadas do tempo de Cristo foram desterradas na Palestina. Nas casas sem janelas daqueles dias, a lâmpada deveria ser colocada em um pedestal, ou mais provavelmente em um nicho na parede de barro. Ela daria luz e todos aqueles que estivessem na casa. Isso seria literalmente verdadeiro nas casas de apenas um cômodo de pessoas pobres na Palestina. O azeite era o combustível usado nas lâmpadas. A luz dos discípulos deveria ser as suas obras. Se eles brilhassem de forma coerente com aquilo que professavam, eles iriam glorificar a Deus. Pelo contrário, se eles não vivessem uma vida conforme a vontade de Deus, eles não iriam brilhar, mas iriam viver uma vida obscura perante o Senhor. Nós temos que entender que para louvarmos ao Senhor com a nossa vida, é muito mais importante do que louvar com os nossos lábios. Terminando, finalizando, para concluir, quero vos dizer que permaneçam meditando nas Escrituras e iremos dar prosseguimento, acredito que amanhã, a esse texto. Que Deus continue abençoando a todos, derramando a sua graça, em nome de Jesus.